Olá pessoal, aqui é o professor Gabriel. Hoje nós iremos falar sobre balanceamento de reações químicas. O que é fazer balanceamento? Antes da gente falar o conceito disso, pega o caderno de vocês, pega a lapiseira, caneta e também iremos necessitar da tabela periódica. Então, balanceamento químico nada mais é do que obedecer à lei de Lavoisier. O que o Lavoisier falava? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, numa reação química, em um sistema fechado, a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Então, o que nós vamos fazer? Iremos, na frente de cada substância química, colocar um índice na frente. Esse número na frente vai ser chamado de coeficiente estequiométrico, que a gente vai falar agora, para que a quantidade do elemento dos reagentes seja igual à quantidade do mesmo elemento lá nos produtos. Então, no sistema fechado, a massa total dos reagentes tem que ser igual à massa total dos produtos. Antes de realizar o balanceamento químico, tem um pré-requisito. A gente tem que saber fazer a contagem de átomos em uma fórmula química. Além de fazer a contagem, a gente tem que identificar o átomo. Como que eu sei a contagem? Através do índice que aparece embaixo de cada elemento químico. Esse índice é um número que significa a quantidade do elemento que tem ali na fórmula química. Se não tiver nenhum índice, se não tiver nenhum número, fica subentendido que é o número 1. Então, zinco. Lembrando que é apenas um átomo, tem duas letras, só que a segunda letra está escrita em letra minúscula. Então, todas as vezes que a segunda letra é minúscula, então é um mesmo átomo. Agora, se esse N fosse maiúsculo, aí seria um outro átomo. Então, primeira coisa é saber se é um átomo ou se são dois. No caso aqui, só um átomo, o átomo de zinco. Além disso, não tem nenhum índice aqui embaixo. Não tem nenhum número. Então, fica subentendido que é 1. Então, aqui tem um zinco. O próximo, sulfato de zinco. Então, tem o zinco, de novo, Zn. Agora também continua, não tendo nenhum número embaixo. Então, é 1. O enxofre também não tem nenhum número. Então, é número 1 também. Então, tem um zinco, um enxofre e quantos oxigênios? Existe 4 oxigênios. A água, H2O. Tem um átomo de hidrogênio. Quantos hidrogênios tem? 2. E tem um átomo de oxigênio. Quantos oxigênios tem? Só um, beleza? A água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, H2O2. Então, quantos hidrogênios tem? 2. Quantos oxigênios? 2. As fórmulas químicas são parecidas da água e do peróxido de hidrogênio, só que são substâncias diferentes, porque tem a quantidade diferente de átomos presente ali na fórmula química. Continuação, ácido fosfórico, H3PO4. Então, tem um átomo de hidrogênio, que são 3. Tem um átomo de fósforo, que é quanto mesmo? Isso, que é 1. E tem um átomo de oxigênio, que são quantos? 4. Beleza? O fosfato de cálcio, o Ca3PO42. Então, quantos cálcios que tem? Tem 3. Lembrando que é um átomo apenas, a segunda letra está minúscula. Além disso, agora o PO4 está entre parênteses. O que significa? A quantidade que está dentro do parênteses multiplica pela quantidade do lado de fora. Aqui dentro do parênteses tem um P, um fósforo, só que vai multiplicar por esse 2. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. Então tem 2 fósforos. Quantos oxigênios que tem? Tem 4 dentro do parênteses, que multiplica esse 2. Então, 4 vezes 2, 8. O hidróxido de cálcio. Agora, quantos cálcios que tem? Tem 1, porque não tem nenhum número aqui, então fica subentendido que é 1. O OH está entre parênteses. Então, tem um oxigênio dentro do parênteses que multiplica o 2. Então, vai ter 2 oxigênios no total. Quantos hidrogênios que tem? 1 dentro do parênteses que multiplica o 2. Então, vai ter 2
hidrogênios também. Além disso, um outro exemplo é o sulfato de cobre pentahidratado. Então, ó, quantos Cu? Quantos cobres? 1. Quantos enxofre? Também 1. Quantos oxigênio? 4. Além de ter esses 4 oxigênios, tem ainda 5 moléculas de água. Então, esse 5 vai multiplicar esses números que estão aqui. Então, 5 vezes 2, 10. Então, tem 10 hidrogênios. E além disso, ó, tem quantos oxigênios aqui? Tem 1 que multiplica esses 5. Então, tem 5 átomos de oxigênio aqui, mais esses 4. Então, no total, deu 9 átomos de oxigênio, 10 de hidrogênio, 1 de enxofre e 1 de cobre. Então, para fazer o balanceamento agora, o que nós precisamos fazer? Seguir uma regra, um macete, que a gente chama de seguir o macho. O que significa esse macho, Gabriel? O M aqui, ó, significa que sempre a gente tem que balancear nessa ordem. Um M significa que é um metal. Onde que estão os metais? Está aqui localizado na tabela periódica, ó, o desenho, sempre aqui embaixo, ó, e do lado esquerdo. Então, a maioria dos átomos são metais. Então, primeiro temos que balancear os metais. Depois temos que balancear o A. O A significa ametal. O restante aqui são os ametais. Beleza? O próximo, o C significa carbono, depois os hidrogênios e por último o oxigênio. Sempre a gente vai seguir esse macete aí, o macho. Então a primeira coisa, a gente tem que identificar, ó, tem um átomo nos reagentes, ou a reação, ó, óxido de alumínio mais ácido clorídrico produzindo cloreto de alumínio mais água. Então a gente tem que identificar quais são os elementos. Ó, tem um elemento Al, que é o alumínio, tem um elemento O, que é o oxigênio, tem o hidrogênio, que é o H, e tem o Cl, que é o cloro. Então tem 4 átomos. Então sempre a gente vai seguir a regra. Desses daí, ó, desses 4 átomos, qual que é o metal? A gente tem que olhar na tabela. O metal é o alumínio. Por que, Gabriel? Porque ele está localizado na família 3A, embaixo do boro. Então, ele está bem aqui assim, ó, Al. Então, a primeira coisa, nós iremos balancear a quantidade de alumínio. Quantos alumínios existe antes da seta? Antes da seta, lembrando que são os reagentes, tá? Então, vou escrever aqui um R de reagentes. Depois da seta são os produtos. Antes da seta, quantos alumínios que tem? Tem 2, isso mesmo. Então, tem 2 alumínios. Depois da seta, quantos alumínios que tem? Só tem 1. Essas quantidades são iguais? Não são. 2 é igual a 1? Não. A gente tem que tornar essas quantidades iguais. Então, sempre, o que a gente precisa fazer? Multiplicar o menor para tornar ele no número maior. Que número multiplica 1 para dar 2? Isso, é o 2. Então a gente tem que multiplicar 1 por 2 para dar 2. Então significa que a gente vai ter que colocar aqui na frente do cloreto de alumínio o número 2. Porque agora esse número não vai ser 1, vai ser 2. Ó. Por que, Gabriel? 2 vezes 1 dá 2, beleza? Então, sempre a gente tem que multiplicar o número menor para que equivale o número maior. Vamos continuar? Então, tem ó, oxigênio é por último. Hidrogênio também é o penúltimo. E tem o cloro. Então, o próximo vai ser o cloro, que nós temos que balancear. Quantos cloros que tem aqui? Tem 1. Beleza? E nos produtos tem quanto agora? Ó, 2, ó, dentro da estrutura tem 3 cloros, só que tem um número 2 do lado de fora. Então, vai ser 2 vezes 3, 6. Então, no total tem 6 cloros. 1 é igual a 6? Não, não é. Então, o que a gente faz? Nós temos que tornar o menor número no número maior. Que número multiplicado por 1 que vai dar 6? Isso, é o 6. Então, aqui, ó, na frente da substância que tem o cloro, a gente vai colocar o número 6. Agora, a gente vai cortar esse 1, passa a ser 6.
Ah, então balanceamos o cloro. Depois, ó, continuando seguindo um macho, a gente vai balancear o oxigênio ou o hidrogênio? Isso, o hidrogênio. Então, o hidrogênio do lado dos reagentes tem quantos hidrogênios? Ó, tem 6 hidrogênios. Então, 6. Beleza? E no lado dos produtos tem quantos hidrogênios? Hidrogênio só tem nesse composto aqui, só na água. Quantos hidrogênios? 2. 2 e 6 são iguais? Não. Que número multiplicado 2 que vai dar 6? Isso, 3. Por quê? 3 vezes 2 é 6. Então, na frente da molécula de água, eu vou colocar o 3. Lembrando, ó, que esses números na frente são chamados de coeficientes estequiométricos. Ah, então agora aqui vai ter 6 hidrogênios, ó. Por quê, ó? 3 que multiplica a quantidade do lado de dentro. E por último, falta o oxigênio, ó. O oxigênio dos reagentes só tem aqui, ó. Tem quantos oxigênios? 3. Nos produtos só tem na água. Dentro da água tem um oxigênio, só que multiplica o coeficiente estequiométrico. 1 vezes 3 é 3. Então, nos reagentes tem 3 e nos produtos também tem 3. Então, tá balanceado. Ah, então, qual o número que significa aqui? Ó? Quanto a gente balanceou o alumínio, como nós não mexemos no alumínio dos reagentes, então aqui é como se a gente colocasse o número 1. Então, os coeficientes estequiométricos são 1, 6, 2 e 3, para que a quantidade de cada átomo seja igual do lado dos reagentes e dos produtos. Vou apagar o quadro para a gente fazer um segundo exemplo, beleza? Continuando, exemplo 2 agora, ó. Óxido de bário mais ácido nítrico produzindo nitrato de bário mais água oxigenada, peróxido de hidrogênio, mais gás oxigênio, O2. Então, a gente tem que balancear. Então, a gente tem que identificar quais são os átomos. Quais são os átomos? Então, ó, Ba é um átomo ou é 2? É só um átomo, é o átomo de bário. O O é o átomo de oxigênio. O H, hidrogênio. O N, nitrogênio. E o O, novamente, oxigênio. Ah, então temos bário, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Temos 4 átomos. Qual que a gente vai seguir? Sempre a gente vai balancear através do macho. Desses 4 átomos aí, ó, o oxigênio e o hidrogênio não entram. Então, faltou o bário e o nitrogênio. Ah, o bário está na família qual? Na família 2A, não é? Ah, então ele está bem aqui assim, ó, na segunda família. Enquanto o nitrogênio está na família ao lado do oxigênio, certo? Ah, ele está na família 5A. Então, o nitrogênio está aqui e o bário está mais ou menos aqui assim, ó. Mais embaixo um pouco, né? Bário. Ah, então quem que a gente balanceia? O metal primeiro, o bário. Então, vamos contar quantos bários que tem do lado dos reagentes. Aqui tem quantos bários? Apenas um. Então, um bário. Do lado dos produtos tem quantos bários? Também só tem um bário. Ah, então já está balanceada. A quantidade já é a mesma. Então, aqui eu vou colocar um na frente e na frente desse composto do nitrato de bário também vou colocar um. Beleza? O bário está balanceado. O próximo, nós iremos para o nitrogênio. Nitrogênio no lado dos reagentes aparece aqui, ó. Quantos nitrogênios? Um. Então, só tem um nitrogênio. E do lado dos produtos, aparece apenas aqui, ó. Tem quantos nitrogênios, ó? Tá dentro do parênteses. Então, um do lado dentro do parênteses que multiplica esse 2. 1 vezes 2 é 2. Então, tem 2 nitrogênios. 1 é igual a 2? Não é. Então, que número a gente multiplica 1 para dar 2? 2. Ah, então, na frente do composto que tem nitrogênio, a gente precisa colocar o número 2. Agora, as quantidades são iguais. Beleza? 2 vezes 1 vai dar 2. E aqui tem 2 nitrogênios, então os nitrogênios estão balanceados. Seguindo um macho, agora a gente vai para o hidrogênio. Então, o hidrogênio, do lado dos reagentes, tem aonde? Ó,
aqui não tem hidrogênio, tem aqui, ó, tem 1 dentro da molécula, que multiplica o coeficiente estequiométrico 2. Então, 1 vezes 2 é 2. Então, tem 2 hidrogênios. Do lado dos produtos, onde que tem hidrogênio? Aqui não tem, aqui também tem. Tem quantos hidrogênios? 2 também. 2 é igual a 2? É. Então se é igual, a gente tem que colocar aqui, ó, o número 1 na frente. Gabriel, a gente não vai colocar o número 1 aqui na frente, não? Não, porque já tem o número 2, beleza? E por último, só falta esse oxigênio. Então vamos balancear, ó. Vou colocar aqui, ó, oxigênio. Oxigênio tem, ó, nessa estrutura e nessa, ó. 1 vezes 4 tem 4. E do lado de cá tem 2 vezes 3, dá 6. Então, existe 4 mais 6. Então, 4 mais 6 vai dar 10. Então, existe 10 oxigênios, certo? Então, do lado dos produtos também tem que ter 10. Aqui, ó, onde que tem oxigênio agora? Ixi, Gabriel, tem nas 3 moléculas. Isso. Então, ó, do lado de dentro do parênteses tem 3. Multiplica esse do lado de fora. 3 vezes 2, 6. Que multiplica aqui do lado do coeficiente estequiométrico. 6 vezes 1 é 6. Mais, aqui também tem oxigênio, ó. 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Então, já balanceado tem 8. Esse de cá não está balanceado. Tem quantos aqui, ó? 2. Então, 8 e mais 2 vai também dar 10. 10 é igual a 10? É. Então, qual o número que a gente tem que colocar aqui na frente do oxigênio? Isso, o número 1. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Irei deixar alguns exemplos para vocês resolverem aí durante a semana. Um abração e fica com Deus. Até a próxima.